Irmão, é uma bênção, um privilégio poder pregar a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por a gente estar podendo pregar a palavra, poder fazer isso através deste recurso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia agora em primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos estar lendo apenas um pequeno trecho, que é o versículo 2 dessa carta do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2, diz assim: Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Um trecho tão pequeno, mas que tem uma profundidade, que tem uma lição enorme. Se eu te perguntasse, quem é Jesus para você? Como você responderia? Ou se alguém perguntasse para você, quem é Jesus? Como você responderia a essa pergunta? Essa não é uma pergunta assim muito incomum. O Senhor Jesus, dado um momento no seu ministério, ele perguntou isso para os seus discípulos. Ele perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? E aí, o apóstolo Pedro respondeu como é que as pessoas o viam. E então, de repente, o Senhor Jesus pergunta a eles mesmos, aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que você responde hoje? Como você responde hoje a essa pergunta? Vou colocar de uma outra maneira. Qual é a principal imagem que vem à sua mente quando você fala a respeito de Jesus? Eu me lembro quando eu me converti, quando eu comecei a fazer parte da Igreja do Senhor, e essa pergunta me vinha à mente algumas vezes, ou eu escutava, e ainda escutamos pessoas falando a respeito de Jesus. As pessoas têm, como as pessoas da época, elas têm várias imagens a respeito de Jesus. Eu queria compartilhar algumas com vocês. Para algumas pessoas, Jesus é o maior professor. Não existe ninguém com a capacidade de ensino como a de Jesus. Jesus era visto e é visto como mestre. Muitas vezes eu já ouvi, e eu acho que você também, que Jesus é o maior médico. Tem até a expressão, o médico dos médicos. Essas pessoas veem o Jesus principalmente como um curandeiro. Eu já ouvi também pessoas dizendo que o Senhor Jesus é o maior psicólogo. Ninguém entendeu ou cuidou da alma humana como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em algumas religiões até acreditam que ele é o profeta, mais uma pessoa que falou da parte de Deus. Para outros, Jesus é tido como um revolucionário. Jesus, ele rompeu com todas as estruturas, com todo o sistema estabelecido naquela época. Outros veem Jesus como um expert na área de marketing. E por aí vai. As pessoas, elas têm várias imagens a respeito de Jesus. E para você, quem é Jesus? Note, geralmente, cada uma dessas pessoas, elas veem um aspecto a respeito da vida de Jesus. Geralmente, nós ou essas pessoas, elas olham algo que é conveniente para ela e elas então enfatizam, ou algo que elas apreciam a respeito de Jesus, ou mais, às vezes, a respeito de si mesmo. Então, elas valorizam, elas enfatizam aquele aspecto na vida do Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que nenhuma ou que todas essas coisas, elas não são verdadeiras, elas são verdadeiras.
O Senhor Jesus realmente foi extraordinário em todos os aspectos. Mas a pergunta que eu quero que esteja no seu coração e que você responda é: qual dessas imagens, ou qual é a verdadeira ou a principal imagem que nós devemos ter a respeito do Senhor Jesus? O apóstolo Paulo, ele enxergava todos esses aspectos a respeito da vida de Jesus. Ele disse que o Senhor Jesus é o varão perfeito. Ele é o exemplo extraordinário de como o homem e de como a humanidade deveria ser. Mas o apóstolo Paulo, nesse texto que ele está falando tanto aos gregos como aos judeus, ele diz que todas as imagens que nós podemos ter, tudo que nós podemos saber a respeito do Senhor Jesus, eles são verdadeiros e maravilhosos. Mas existe um que se sobressai de todos. E ele enfatiza: eu decidi nada saber entre vocês, a não ser a Jesus Cristo e este crucificado. Por que o apóstolo Paulo enfatiza esse aspecto a respeito do Senhor Jesus? Porque, irmão, nenhuma outra imagem, ela revela tanto o amor e o propósito de Deus, como a imagem de Jesus e Ele crucificado. Nada revela mais a nossa necessidade do que Jesus Cristo e este crucificado. Ali na cruz, nós conseguimos enxergar o verdadeiro propósito da encarnação, da vida, da obra e do ministério do Senhor Jesus. Mas esta imagem é uma imagem que nos faz pensar e nos coloca do nosso verdadeiro lugar. A imagem a respeito do Senhor Jesus é uma revelação da nossa humildade, da nossa humilhação. Por que Jesus teve que morrer aquela morte horrível de cruz? Por que o Senhor Jesus teve que ser crucificado? Por que Ele teve que morrer? Ele teve que morrer porque eu e você, nós somos pecadores. Jesus teve que morrer porque de outra maneira você não ia ter acesso a Deus. Então, dessa forma, a cruz, ela mostra o nosso pior lado. A cruz mostra que alguém teve que pagar um preço por causa dos nossos pecados. Jesus teve que se fazer maldito em nosso lugar, o justo pelos injustos. E se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse pagado o preço do nosso pecado, eu e você teríamos que pagar com a nossa própria vida o preço do nosso pecado. O preço que foi exigido era a morte. E Jesus Cristo decidiu morrer ali na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Na cruz, nós vemos que o Deus totalmente santo aceitou a oferta do seu próprio Filho, santo como Ele, para que nós pudéssemos nos aproximar novamente de Deus. Por isso eu disse que a cruz, ela revela o nosso pior lado. A cruz, ela revela a nossa fragilidade. A cruz mostra qual é o nosso real estado diante de Deus. Somos colocados no nosso lugar. Somos pecadores, merecedores do castigo de Deus. Eu não sei como soa no teu ouvido quando eu digo isso, que nós somos merecedores do castigo de Deus.
Apenas aqueles que se reconhecem como pecadores, merecedores da ira de Deus, somente esses eles se aproximam, eles se rendem diante de Deus, porque eles sabem que eles não merecem nada da parte de Deus, mas Deus foi bom, Deus foi misericordioso, Deus demonstrou todo o seu amor por nós, permitindo que o seu próprio Filho estivesse ali na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Reconhecer que o justo juízo de Deus deveria cair sobre nós. É isso que é reconhecer que nós merecemos o castigo de Deus. Somos pecadores. E não há solução nenhuma, não há nada que nós pudéssemos fazer para que pudéssemos nos atrair, nos aproximar de Deus. Porque todo o nosso esforço, por melhor que seja, ele é insuficiente para agradar um Deus completamente santo. Eu lembro que, logo depois que eu me converti, muitas vezes falando a respeito de Jesus, ou ouvindo a respeito de Jesus, eu ouvia uma expressão: tadinho de Jesus, que morreu naquela cruz, tadinho, a gente precisa aceitar Ele, porque olha o que Ele fez. Queridos, eu queria que você tivesse uma imagem um pouco diferente. Nós realmente concordamos que ele não merecia aquele castigo, mas a verdade é que é tadinho de nós que somos pecadores. Jesus fez aquilo por amor ao Pai, e ele entendeu o quanto nós somos incapazes de aproximar-nos dele, que naquele momento ele disse para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. Nós estamos agora passando por um momento de uma dificuldade muito grande. E nós queremos a cura da parte de Deus por causa desta enfermidade que tem se alastrado. Mas eu queria lembrar algo a você. Existe ainda reservado para todo ser humano uma segunda morte. E todos aqueles que não creem em Jesus nesta vida, eles vão experimentar esta segunda morte. E esta segunda morte também tem uma cura para ela. Essa segunda morte também existe uma solução para ela, e Deus providenciou a cura para esta segunda morte ao enviar Jesus. O maior problema da humanidade é o pecado que habita no nosso coração. É ele quem nos faz enfermar, é ele que nos faz adoecer, é ele que faz com que a humanidade tome decisões terríveis. O nosso maior problema está muito além do coronavírus. O nosso maior problema é o pecado que habita no nosso coração. E Deus providenciou como que uma vacina, uma cura, uma esperança para essa segunda morte. E a esperança para essa segunda morte é Jesus Cristo e este crucificado. Guarde isso na sua cabeça. O apóstolo Paulo disse que eu não quero saber de mais nada. A minha sabedoria, a minha inteligência, a minha estratégia, tudo aquilo que eu preciso saber entre vocês é que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o sacrifício que Deus deu à humanidade para que nós pudéssemos ser transformados, sermos santificados, ou seja, atraídos de volta para Deus. A separação que nós tínhamos de Deus, ela foi acabada através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus.
Por isso cada um de nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque somos pecadores e Deus tem nos ofertado uma solução. E quando nós viramos as costas para esta solução, nós não temos desculpa diante de Deus. Talvez você está um pouco desacostumado com esta palavra, pecado, pecadores. Mas eu queria trazer algumas informações, uma leitura da verdade para cada um de nós. São verdades que mostram o nosso estado pecaminoso de muitas formas. Presta atenção. Um bêbado dirigindo embriagado e tirando a vida de outras pessoas. Um marido agindo com violência contra a sua mulher, ele tirando a vida. Uma pessoa abusando sexualmente de outra, seja tanto de uma criança ou de um adulto, resultado do pecado. Uma pessoa mais forte fisicamente, ou talvez em uma posição mais elevada, se impondo sobre outro e tirando da vida do outro aquilo que ele quer, por causa da sua posição ou da sua força. Um colega de trabalho, egoísta, tramando, prejudicando o outro, a ponto de fazer o outro perder o emprego, perder a sua carreira, perder a sua família. Um se sentindo superior ao outro, orgulhoso, destruindo os sentimentos dos demais, porque eu sou mais importante. Alguém com uma mentira, ou em muitos aspectos, com uma meia-verdade, acabando com a reputação do outro. São todas estas formas que o pecado se apresenta. E quantas pessoas têm morrido, têm sido prejudicadas por causa deste pecado no nosso coração? Talvez você diga, não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não pratico violência, eu não sou pecador. Eu quero então lembrar outras formas mais sutis de pecado. Pecados como o orgulho, a mentira, a avareza, os ciúmes, a inveja, o rancor, a falta de domínio sobre si, a imoralidade sexual, a idolatria, a feitiçaria, a libertinagem, a discórdia. Nós não ficamos isentos ao pecado. No âmago de todas as maiores atrocidades que a humanidade já cometeu e ainda comete, está o pecado no coração humano. E Jesus é a solução. Jesus Cristo crucificado é a solução de Deus para erradicar com o pecado. Talvez você considere isso menor, mas tente imaginar a situação. Para um Deus santo, 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 tudo isso é coisa séria. A Bíblia apresenta Deus sobre muitas características, mas há apenas uma palavra que quando se refere a Deus, é falado 3 vezes a mesma palavra. Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas quando fala da santidade de Deus, fala que Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Ele é santíssimo. Não há a menor possibilidade do pecado habitar com Deus. Pensa assim, se Deus fosse santo, apenas santo, talvez Ele levasse em conta somente os pecados terríveis da humanidade, porque Ele é santo. Mas vamos pensar que Deus é santo 2 vezes. Então, Ele começaria a observar outros pecados mais íntimos do nosso coração, e que às vezes nós damos menos valor a isso. Mas vamos dizer que esse Deus é ainda pela 3ª vez santo. E aí, nessa 3ª vez, Ele levaria em conta também os pecados
que nós cometemos contra Ele. Mas a verdade é que Deus é santo, santo, santo. Como fica o coração de alguém que foi traído? Não sei se você já experimentou a traição, ou de um colega, ou de uma namorada, ou de um esposo ou esposa. Como fica o coração de uma pessoa que foi traído? Como fica o coração de alguém que foi injustiçado? Pessoas falaram mentiras, maldade contra esta pessoa, e a injustiça caiu sobre ela. Como fica o coração dessa pessoa? Como fica o coração de uma pessoa que foi abandonada? Temos aí centenas, milhares de pessoas no mundo todo que foram abandonadas pelos seus pais, abandonadas por amigos, abandonadas pela sua família, abandonada por pessoas que eles julgavam que a protegia. Como fica o coração de uma pessoa que foi abandonada? Como fica o coração de uma pessoa que foi assaltada? Qual é o medo que fica no coração dessa pessoa? Como é o coração de uma pessoa que foi espancado? Como fica o coração de alguém que foi abusado? E agora eu te pergunto, como fica o coração de Deus quando Ele vê todas essas coisas? Nós gostaríamos que Deus intervisse agora, mas eu quero lembrar que Deus destinou um tempo e num dia em que Ele vai estar julgando todos esses atos da humanidade, tanto atos externos como atos íntimos do coração, como também atos que nós fazemos em relação ao próprio Deus. Queria que talvez você não creia nessa palavra que eu estou pregando neste momento, mas eu queria simplesmente fazer você pensar numa suposição. Suponhamos, vamos pensar que realmente isso seja verdade. Exista apenas um único Deus vivo e verdadeiro, Criador de todas as coisas, só por suposição. Vamos pensar que isso é verdade. Como você acha que Ele fica quando o nome dele é ridicularizado, blasfemado, quando Ele é abandonado, quando Ele não é levado em conta, quando nós fazemos as nossas escolhas, ou quando nós destruímos e desfiguramos o nosso próprio corpo? Como eu te disse, vamos imaginar que exista esse Deus. Como Ele pensa? Como você age como se Ele não existisse? Quando Ele é traído, porque nós criamos um falso Deus para adorar e não lhe damos honra, glória, louvor, sendo Ele o único Deus vivo, Criador e sustentador de todas as coisas. Por isso eu te disse, nós somos indesculpáveis diante de Deus. Não fosse a graça do Senhor, não fosse a misericórdia dele, todos nós, toda a humanidade já teria sido destruída há muito tempo. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Deus é bom e Ele demonstrou a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia, não nos castigando eternamente. Ele colocou esse castigo no seu Filho Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo disse, não me importa mais nada, eu não quero saber mais nada, eu não quero fazer referência a mais nada, nenhuma sabedoria, nenhuma inteligência, nada que a humanidade possa entender ou pensar, nada é tão importante como Jesus Cristo e este crucificado, porque ali está a solução do maior problema que nós temos. Quando nós fecharmos os nossos olhos para este tempo, quando nós morrermos, falando mais claramente, quando nós falecermos, qual é a esperança do seu coração? Quando você se aproximar diante desse Deus, porque Ele existe, Ele está vivo, e um dia todo joelho vai se colocar diante dEle. Quando você estiver diante dEle, o que você vai dizer? Pense um pouco nisso. Deus providenciou a solução, a cura,
a vacina para o maior problema de toda a humanidade: o pecado que habita no nosso coração. Por causa desse grande amor com que Ele nos ama, foi que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo como pagamento pelos nossos pecados, sacrificando o seu Filho Jesus ali na cruz. Por isso, nada mais importa de fato, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu estou dizendo isso, não importa se você faz parte de uma igreja evangélica, de qualquer denominação, se você faz parte de qualquer outro ensejo religioso. Eu quero dizer para ti que o que importa é nós dobrarmos o nosso coração e o nosso joelho diante de Jesus, porque Ele é a solução para as nossas vidas. Amém? Eu queria orar com você. Talvez você não tenha tido até hoje a oportunidade, o privilégio de se reconhecer pecador diante de Deus. Quando isso aconteceu comigo, quando eu me vi como pecador diante de Deus, juntamente com esta verdade, veio a solução, a boa notícia do Evangelho, que para o meu pecado havia solução. Era Jesus Cristo, que morreu ali na cruz, para que cada um individualmente pudesse ser salvo. Você gostaria de se reconhecer assim e clamar a Deus pelo perdão dos seus pecados e aceitar de Deus a solução que Ele ofereceu na cruz do Calvário? Se você gostaria de fazer isso, você pode tomar essa decisão agora, aí no seu lar, aonde você estiver assistindo isso. Se reconheça pecador, creia em Jesus e a sua vida vai ser transformada para o louvor e a glória do nome dEle. Eu quero orar por mim e por você. Amém? Pai, nós adoramos o Teu nome. Nós reconhecemos que não há salvação em nenhum outro nome, apenas em Cristo Jesus. Senhor, nós somos pecadores. Se o Senhor nos castigasse, Senhor, se o Senhor virasse as costas para cada um de nós, o Senhor seria justo, porque, Senhor, o Senhor é santo e nós, ó Deus, cometemos erros, faltas, pecado o tempo todo, até mesmo, Senhor, quando nós não queremos. Nós não conseguimos. Se não fosse o Senhor em nós, se não fosse o Teu Espírito em nós, nós não conseguiríamos viver uma vida que agradasse o Senhor. Por isso eu peço que o Senhor aceite, ó Deus, a oração de cada um que está fazendo neste momento, que essa pessoa possa ser alcançada pelo Senhor Jesus, possa ter o seu nome escrito no livro da vida e que ele possa ter a esperança da vida eterna. Mesmo em meio a tantas dificuldades que nós estamos vivendo hoje, que o Senhor possa trazer salvação a cada um de nós através do sacrifício do Senhor Jesus. E o que nós queremos trazer, a esperança do nosso coração, é que o Senhor Jesus Cristo foi sim crucificado, mas Ele ressuscitou, aleluia, porque a oferta dele foi perfeita, foi agradável ao Senhor. Por isso o Senhor o ressuscitou dentre os mortos e hoje Ele está do teu lado, ouvindo as nossas orações e intercedendo por nós. Muito obrigado, louvamos o Teu nome, o nome que está acima de todo nome, por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, que você possa ter um tempo maravilhoso na presença do Senhor.